Saudações extensivas a todos que nos acompanham nesse instante. Já sabe, este é a Mais, onde a informação passa a conhecer. Hoje estou abençoado porque terei aqui uma conversa aberta com alguém que realmente, podemos dizer assim, no mundo cristão, é alguém que tem a sua presença confirmada. Sem mais delongas, eu falo nem mais nem menos do reverendíssimo Tony Zinga, ao qual eu estendo já a minha saudação. Reverendo, muito bom dia. Obrigado, A obrigado. paz do Senhor. Obrigado. Como é que está o reverendo? Bem, eu estou, graças a Deus estou. Agora não estou como devo estar, mas graças a Deus estamos. O importante é a vida. O importante é a vida. Deus nos deu a oportunidade de respirar. Isso é o mais importante. Vamos aqui abordar um pouco, visto que estamos nas quadras festivas, queremos saber do reverendo como é que está a ver estas quadras festivas do tempo do reverendo e do tempo que agora podemos dizer o nosso tempo. Bem, o tempo do reverendo, não sei se está falando do tempo antes de eu nascer ou depois de nascer. Na juventude do reverendo. Bom, agora eu sou mais jovem do que antigamente. Claro, cada tempo traz seus próprios momentos. Nunca foi e, creio eu, nunca será o mesmo. Cada tempo tem seu momento e tem as suas posturas. Por isso, não sei se vou comparar. Comparar talvez que não devo e nem posso. Porque quando fala do meu tempo, está falando daquilo que é jovem, criança e tudo, era muito diferente dos tempos que estou a viver agora. Diferente no sentido de, não apenas do clima, mas também do espaço. O meu espaço era aquele espaço de aldeia, onde tudo é fresco, onde quando é vento para tudo e para todos. Quando é chuva para tudo e todos. E quando há dores, todos sentem e todos veem. Não estou a querer dizer que não aconteça a mesma coisa hoje. Como humano, passamos pelas mesmas vias. Apenas a diferença é que, por exemplo, estando na cidade, nem todos acordaram com o mesmo espírito, com a mesma ideia, com a mesma temperatura. E nem todos também, ao andar, estão andando nas mesmas condições, com os mesmos problemas. Por isso, há problemas que são comuns, que nunca mudam. O clima afeta a todos, mas as condições de cada um também têm uma maneira de enfrentar e de assumir. Por isso, há coisas boas do passado e há coisas que não tínhamos no passado que no presente tenho hoje, como uma coisa que eu não tenho hoje que tinha no passado. Essas diferenças também ajudam a entender o que se chama como evolução ou desenvolvimento, porque há coisas boas que certamente lamentamos. Eu estou a me lembrar quando saímos da casa ou acordamos de manhã ou sair da casa e ver o outro do outro lado. Nós não tínhamos essas coisas que vocês gostam muito hoje, que paredes grandes que impedem até de eu ver que o outro está do outro lado. Nós não tínhamos, não? Ao sair da casa já estou a ver o outro, onde está, ou está a chorar no chão, ou está a andar. Tudo aquilo trazia alguma coisa, que hoje posso sentir a diferença. Quer dizer, a aproximação era tão próxima por si própria. Não só o entender, o ouvir, está também a chamar a atenção, que era um pouco diferente da maneira como hoje. Claro, hoje já estou a utilizar óculos que não precisava naquele tempo. Essas todas são coisas que nos ajudam também a ver a evolução que a vida teve e tem tido. Por outro lado, há uma necessidade de reconhecer, quando falamos de ontem e hoje, por exemplo, aqui estou a falar com esse tipo de coisa, naquele tempo só vê isso, você pensa que é um milagre que está a surgir, mas hoje é uma realidade que todo mundo aceita e entende. Graças a Deus, vamos dizer a Deus obrigado,
por essa evolução toda. É isso, amém. Agradecemos a Deus por essa evolução toda. Reverendo, queremos entender o verdadeiro significado do Natal, visto que os cristãos hoje celebram o dia 25 como a data do nascimento do menino Jesus. O que realmente significa o Natal e por que destas festividades do dia 25? Bem, o Natal, em princípio, é algo que acontece na vida todos os dias e todas as horas. Quer dizer, é o momento que alguém nasceu. Mas o significado do Natal, como Natal, é para poder apreciar, não só apreciar, mas reconhecer a importância do nascimento de Jesus. Tornou-se importante na história da humanidade, porque para quem é cristão, mesmo se não é necessariamente cristão, para quem acredita em Deus, crê em Deus, sabe que o nascer é um ponto importante na história da humanidade, porque é o ponto marcante do início de uma caminhada. E o nascimento de Jesus torna-se muito importante por duas razões, no meu entender. A primeira é o objetivo para que Deus fez isso. E o segundo é o historial, a história que isso fez. Então, falo o início de uma vida. A boa coisa, Jesus nasceu em condições que muita gente nasceu. Ele nasceu, foi nascer num sítio em que ninguém esperava, mas todo mundo nasce em condições e em lugares muitas vezes nem sequer era esperado. Não é necessariamente como hoje, não é? Porque tem que nascer no hospital e na pediatria. Mas esses são lugares já preparados, são coisas que todo mundo espera. Cada um de nós tem uma história de como nasceu e aonde nasceu. Mas o de Jesus torna-se importante devido à própria missão, o objetivo do seu nascimento, não é? Esperava-se de alguém que viria com uma missão especial. Foi anunciado e aconteceu. De maneira que, para a gente se lembrar desse momento, não vou dizer crítico, mas que se torna histórico, tornou-se importante ter uma celebração num dia desse. As condições em que nasceu também tornaram-se muito importantes, porque todos nós, quando nascemos, muitas vezes até não se sabe se vai nascer agora. Mas quando as dores a mamãe começa a aguentar e tudo, todo mundo sabe que alguma coisa vai acontecer. E essa é a coisa que vai acontecer, acontece com sucesso ou não. Bom, no caso de Jesus, tenho a certeza que foi a mesma coisa. A Ana Maria, desculpa aí, a mãe, teve que passar por aquilo que todas as mamães passam. E a esperança de que vai nascer alguma coisa, todo mundo esperava disso, porque foi anunciado. E aconteceu. Torna-se importante. Mas, como já disse, é o historial que nos interessa. Nasceu por um objetivo, que era um pouco diferente do nascimento de toda e qualquer pessoa. E então, celebrar o Natal é pensar no início desta vida que vai se tornar ponto de partida para mudanças na história da humanidade. Esse é um outro ponto que se tornou importante na celebração do Natal. Claro, as celebrações na sociedade judaica era alguma coisa que acontecia de forma regular, não é um problema, como acontece hoje. Bom, nem sempre da mesma maneira, mas acontece, todo mundo se lembra. E as condições de nascimento tornam-se também muito importantes. No caso de Jesus, já se fala muito disso. Sabe-se que não passou pela via como todo ser humano passa, mas já aconteceu e tinha que se celebrar. E o quarto elemento que eu vou acrescentar é o papel que Jesus jogou, que confirma aquilo que foi anunciado com antecedência. A sua vida,
praticamente, direi eu, todas, o pouco que sabemos, porque não se falou de cada hora, cada minuto da sua vida até o dia que ele foi-se embora. Mas, pelo menos o pouco que sabemos, vimos que alguma coisa interessante e muito importante aconteceu ao longo dos anos que ele viveu. Alguns falam de 30 e tal, outros, para mim não é esse o mais importante. O importante é que ao longo disso podemos notar o pouco que é registrado, que alguma coisa especial estava. Então, a celebração do Natal é pensar nisso. Claro, a coisa muito tocante também é que celebramos mais o Natal do que o outro momento da sua história. As pessoas fazemos muito mais para o Natal do que fazemos com o fim da sua existência humana no nosso meio. Estamos a falar da morte e ressurreição de Jesus. Exatamente, da Páscoa. Da Páscoa. E quando falo da Páscoa, não estou a falar apenas da morte, estou a falar da morte e vitória, que vai se tornar o ponto marcante da história, ou do historial todo. Mas falamos desse nascimento, neste momento é esse o ponto, para dizer que Deus prometeu e cumpriu com a sua promessa. Aconteceu e viu, a partir mesmo do nascimento, o que estava a acontecer como sinais importantes da nova história na relação de Deus com a humanidade. Esses são os elementos que, para mim, tornam-se importantes na celebração. Mas vimos aí algumas religiões que não concordam com a celebração do dia 25, alegando dizer que Jesus não nasceu no dia 25. Bom, isso não é um problema para mim, porque a celebração foi marcada, como toda a humanidade em todos os momentos tem sempre feito. Aqueles que tentam colocar isso de forma séria, não tem sido mais possível dizer que temos que mudar a data, porque isso foi acordado, temos que ter em conta a questão de governação, não é? Os governantes queriam também utilizar isso para se apropriar da cerimônia e tudo. Então, aquela coisa que nós chamamos hoje de serviço protocolar e tudo, contribuiu à decisão da data, não é? Mas não é necessariamente no dia 25 que aconteceu. A história da humanidade traz-nos elementos que nos dizem que seria no mês tal, Mas há quem diz deveria ser em outubro. Bom, diga como você quiser, mas esse que foi o dia acordado pelos serviços competentes que deveriam determinar quando que podemos celebrar. Para nós, o importante não é a data que importa, o importante é o que aconteceu. Celebramos o que aconteceu, que Deus prometeu, cumpriu e aconteceu. Muito bem. Como o reverendo disse assim, passando, normalmente, vimos mais hoje o verdadeiro sentido das festividades do dia 25 ou do nascimento de Jesus não é o que acontece. Principalmente vamos cair aqui a nossa realidade angolana. Normalmente os angolanos, em vez de celebrarem nesta data do dia 25, comemorarem o nascimento do menino Jesus, mas parece que celebram outra coisa. Bom, isso acontece na história da humanidade, você vê isso. O 25 foi praticamente capturado por aquilo que eu chamo oportunismo. Vou dar um exemplo. Quando passei os anos que eu estive a estudar na Inglaterra, bom, cheguei lá, já adulto e tudo, com 30 e tal anos, então já sabia o que é o Natal. Mas quando comecei a ver como é que o Natal tornou-se um momento tão importante para fazer negócio. Só nos dias antes do Natal, praticamente 2, 3 semanas antes do Natal, você vê o que circula. Fazer cartas, fazer cartões para enviar amigos e tudo. E comecei a ver que estava a dar muito dinheiro, porque as lojas vão vender em quantidades e os correios ficam tão cheios
Só para mandar esses documentos, cartas de dizer que bênção de Deus e tudo, com fotografias. Então, você notei que estavam a fazer muito dinheiro. Tornou-se um grande negócio. Quando eu estava cá, sentia isto, mas aí senti muito mais. Porque fins de novembro, princípio de dezembro, até fim do mês de dezembro, os correios estavam cheios. Então, começou a me perguntar, mas é essa a celebração? Bom, não há dúvida. No dia 25 você vê os cultos cheios de gente. Pessoas que até um ano inteiro não apareceu na igreja, mas naquele dia ela está na igreja. Mas o que me interessava, me chocava mais também, é ver as festas em todas as casas, em todos os lugares, as pessoas a comer e a beber. E descobrimos, eu estava a fazer os estudos antropológicos. Então, estudar o ser humano e o que faz, e por que faz, e quais são os objetivos, e o que os ganhos ou os percas que fazem. Comecemos a perguntar, como cristãos, e ainda, você está a me dizer, reverendo, o que isso traz na vida? Não é que está mal, mas está sendo feito para a razão, para que estou a fazer isso, ou apenas para satisfazer a certos sentimentos meus. Aí colocou muitos elementos e nos debates que tivemos, seja na igreja, como pastor, como bem na universidade, como estudantes, comecei a entender que não, alguma coisa aqui precisa ser revisada. E, graças a Deus, ao longo da história, muita coisa surgiu que demonstra que a todo momento que um evento tão importante ou um assunto tão importante é capturado pelo sentimento humano, os riscos tornam-se maiores. Porque nem sempre se faz para o objetivo anunciado. E isso que aconteceu com a palavra da vida de inglês, Christmas, quer dizer, o Natal. Infelizmente, devo dizer isso com franqueza, que nós como cristãos, eu sinto um pouco que abusamos um pouco a coisa. Mas já há gente que faz isso com toda a dignidade, com todo o respeito, e eu dou graças a Deus para esses. Mas quando foi capturado por indivíduos que querem se aproveitar disso para fazer ganhos pessoais, então o Natal perdeu um pouco o valor que merece. Como cristão e, pronto, como reverendo, como gosto bem de tratar, como reverendo, é apologista da figura em si do Papai Natal? Bom, eu não vou ser apologista, mas não estou a dizer que não... Não, quer dizer, não vou dizer que eu não gosto. Não me assimilo nisso. Não me assimilo nisso. Eu trato o Natal um evento importante na história da humanidade, na história da minha relação com Deus, porque me ajuda a entender o que Deus é e faz. E quando faz, para o meu bem. Então, isso para mim o Natal mantém-se nesse sentido. E é bom que o Natal continue a ser um momento de renascer. Para mim já não é questão de nascer. Porque o que Deus fez no Natal é recriar, a vontade de recriar a sua criação. Dar um significado melhor do que o que surgiu depois de muitos momentos críticos na história. Então, o Natal torna-se um momento de me lembrar a vontade de Deus quando criou a humanidade e retomar e fazer o melhor possível para retomar aquela posição, porque essa é a oportunidade que deu de mudar quando você sabe que falhou. Para mim, o significado do Natal é esse. E então, essa mudança
não é necessariamente dizer que tem que mudar da pele ou da cara, mas no fundo do coração, retomar aquilo que Deus quis quando Ele disse: fazemos o homem na nossa imagem, e fez o homem para que seja a sua semelhança. Então, o verdadeiro renascimento não é apenas de ter o nome de Daniel, não é? Não é necessariamente. É o reconhecer o que Deus quis que eu seja e ainda quer, porque me dá a oportunidade de ser o que Ele quer que eu seja. Então, a celebração do Natal é nesse sentido.